Como estamos? Oi, tudo bom, Sérgio? Como é que você tá? Eu tô Morrendo de bem. saudade. Morrendo de Ah, saudade. um abraço. Um abraço gostoso! Muita paz, gratidão por Pra mais uma você vez a gente estar também, aqui junto. querido. E Uhum. legal que é conversando sobre um filme lindo, Sim, inspirador, é não é? verdade. É Né? verdade. Que traz pra gente tanta coisa boa, tanto É, sentimento bom. Por mais que a gente saiba assim, o Milagre da Cela 7, ele tem uma história comovente, né? sim. É incrível, que a Uhum. gente não perde atenção em instante algum, mas é Sim. um filme que faz a gente refletir sobre diversas situações. Né? E uma É dessas verdade. eu já quero até perguntar para você, Silvia, e aí a gente vai conversando por aqui, tá? Por que é que o milagre da cela 7, né, faz isso com a gente? Não é? E aí eu comecei a escrever algumas coisas, eu fiz, meu Deus, é isso que eu estou sentindo, né? É uma emoção grande, né? A gente se emociona de fato. E aí vem aquela Uhum. pergunta que eu quero fazer agora para você, não é? Isso faz parte da emoção ou do sentimento da gente? Qual a diferença de emoção e sentimento e o que é que acontece com a gente? Silvia, é contigo. Tá, bom. Obrigado. De nada. Primeiro, boa noite para todo mundo. É muito bom a gente poder estar trocando figurinhas, estar discutindo coisas importantes e ajudando as pessoas a serem felizes, né? Afinal, acho que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer na vida, é ajudar a outra a ser feliz, porque por tabela a gente também fica feliz. E eu fico muito feliz quando alguém está feliz, quando as pessoas estão felizes, porque isso é uma onda, se propaga e todo mundo ganha. A ideia é essa, né? Bom, quando a gente vai falando com emoção, né? Emoção é uma forma de sentimento, tá? Só que ela é de uma forma bem ampliada. Quando a gente começa a dizer sentimento, a gente está categorizando, definindo, dando nomes para essa emoção que a gente está sentindo naquele momento. Raiva, medo, dor, tristeza, angústia. Então, são sentimentos, os sentimentos são emoções nominadas, né? A gente vai nominando essas emoções e dando para elas uma substância, um peso, uma conotação que vai nortear a nossa vida. Tá? Então, de Uhum. acordo com a emoção que a gente estiver vivendo ali, que a gente dá um nome para ela, ela vai agir de forma intensa na nossa vida e fazer um comportamento surgir e a gente agir com esse comportamento. Então, se for uma emoção de raiva, a gente vai agir com muita intensidade, ou machucando a si mesmo ou alguém. Né? Ou se for uma emoção de amor, a gente vai inundar-se desse bem-estar e sentir, ou pela gente ou pelo outro, mas é um sentimento nominado. É quando eu categorizo ele e dou uma intensidade que transforma um comportamento. Ou muda, ou reage, ou é demonstrado num comportamento. Legal. Então quer dizer que me corrija se eu estiver enganado, tá? Então Tá, assim, a emoção ela exterioriza, né? Então assim, depende muito do externo, depende do isso, contexto, depende o meio, depende. o externo ele afeta a minha emoção. Já em Sim, contrapartida, eu interiorizo esse sentimento, interiorizo exatamente o que eu uhum. estou sentindo, é que vem e nasce o sentimento desejado pelaquela Exato. E situação. aí eu dou uma resposta ao que esse externo está me pedindo. Tá? Então, meu sentimento é uma Entendo. resposta ao que esse externo está me pedindo. Então, eu posso reagir tal qual o pedido que o meio está me fazendo, ou posso modificar, transformar, reformular, dependendo da minha maturidade, das condições que eu tenha, dependendo da minha possibilidade, dependendo do meu entendimento sobre aquela questão. Então, eu vou de encontro, fazendo a medição força a força, ou eu vou reagindo de maneira que eu molde isso, que traga algum benefício para mim. Ah, legal, legal. E uma coisa, por que que o Milagre da Cela 7 faz tanto isso com a gente? É? Me Bom, diga na uma coisa. verdade, tá, fala. Assim, quando eu confesso a você, quando eu assisti o filme, Sim. me veio muito assim, algumas lembranças boas,
algumas lembranças muito boas do que eu vivenciei, Sim. tá? Isso, do que eu vivenciei lá em, não sei se você sabe, em 2010, eu dei aula para um grupo de alunos, eram 32 alunos de sala de aula, e 32 alunos com deficiência. Sim. Eu tinha na minha sala de aula 8 surdos, eu tinha uma garota com síndrome de Down, eu tinha uma garota com hidrocefalia, eu tinha alguns alunos com baixa visão, com deficiência motora, e eu tinha também alunos com problemas mentais, como o Memo, tá? E eu lembrei muito dessa aluna, tá? Porque, enfim, eu estou já me emocionando aqui, você sabe que eu sou um caba chorão, e assim, em algumas situações que eu vivenciei, eu fui chamado para entrar nessa aula, nessa turma, porque assim, quando eu recebi o convite, Sérgio, eu preciso que você entre nessa turma, porque você é o professor que vai levar amor, que vai contagiar os meninos. Aí eu fiz, tá bom, e que turma é essa? Que desafio é esse? É esse. Foi quando eles me falaram que era a primeira turma inclusiva de jovem aprendiz que nós teríamos lá no Senai. E eu abracei com muito amor aquilo. Só que quando a turma começou, eu só entrei 3 meses depois, porque primeiro vinham as disciplinas básicas, né? E eu perguntava sempre aos professores, e aí, como é que vocês estão achando? Me fala da sua experiência. Aí cada um falava, meu Deus, é horrível, porque eles não sabem, porque é difícil a gente ensinar para eles não querem, e tem uma menina que fica lá sem fazer nada, exatamente a garota que tinha problema, né? E eu ficava, meu Deus, e eu ficava com aquilo, sabe, aquela sensação de entrar logo de uma vez, sabe, de entrar logo de uma vez, dizer assim, ó, sou eu, vocês estão me esperando, e eu estou esperando vocês. Mas também eu tava me sentindo como os alunos, porque os professores não estavam trabalhando de forma empática, não é? A forma de como ele poderia trabalhar isso de forma mais humanizada, entende? Bom, enfim, faz parte da minha história esse case aí. Que bom, mas isso é legal, isso é legal. E espero um dia conversar sobre isso. É muito emocionante, Com certeza, eu acredito. Não é fácil a gente trabalhar com deficiências, não é fácil a gente lidar com seres humanos que precisam de outros recursos que não os cotidianos, os corriqueiros que a gente sabe, que a gente tem, para poder alcançar os objetivos que a gente quer ou que outras pessoas alcançariam com muito mais facilidade. E nós não somos preparados de forma alguma para lidar com isso, né? Isso é uma realidade. Então, desde histórias antigas, desde o começo da humanidade, todas as pessoas com deficiência, elas sempre foram colocadas à margem do processo. Ou eram mortas, ou eram tiradas de suas famílias e colocadas em outros locais, eram abandonadas em asilos, elas sempre eram preteridas da sociedade. E então, por quê? Porque as pessoas precisavam se adaptar a elas para que elas se adaptassem a gente. Então, é difícil lidar com isso. É difícil lidar com essas adaptações. Então, não é fácil. Então, quando alguém diz, é chato, é difícil, é complicado, é porque elas também não estão fazendo o esforço de fazer essa adaptação, porque elas estão acostumadas com aquela coisa linear, de que todo mundo já pega, de fato, rapidamente, com olhar, com atenção, com cuidado, e não precisa de detalhes para isso, ou que alguém ensine, ou que alguém ajude. O deficiente, de uma forma geral, precisa dessa ajuda, por quê? Porque ele tem uma deficiência naquilo que a gente já tem normal. Mas a gente não consegue perceber isso. Então, a gente cria esse embarreiramento e torna difícil essa relação. E o que não foi também diferente na história de Memo. Memo tinha uma deficiência intelectual séria, ele tinha a mesma idade mental que a filha dele, de 8 anos, e ele não conseguia avançar com isso. E todo mundo no entorno dele ou fazia um pouco caso dele, faziam piada, brincavam com ele, tiravam um sarro da cara dele, enfim, faziam gracejos com ele ou escanteava
E ele não compreendia que isso, em alguns momentos ele compreendia sim, mas ele, de imediato ele reagia com o gracejo dele, que era a resposta que ele tinha àquela situação, que também era o mecanismo de defesa dele. Uhum. Né? E quando se reportava para casa, que era onde era o espaço de proteção dele, da mãe, da filha, era onde ele se sentia feliz. E ele queria interagir com as pessoas, ele queria reagir de forma natural com todo mundo, mas ele sempre era colocado à margem. Né? Então, a história começa a nos trazer uma reflexão a partir desse momento em que o contexto social dele, que é também vários contextos sociais que a gente tem, não nos inclui, não os inclui. Então, ele não correspondia intelectualmente, socialmente, ele era colocado de maneira subhumana em qualquer situação e era culpabilizado das mazelas de todo mundo, como foi o caso dele ter sido culpabilizado pela morte da menina. Né? Então, tudo que não prestava, tudo que não era legal, que não era bom naquela comunidade, era o mesmo. Ele podia ser o bode expiatório das mazelas de todo mundo, como a gente sabe que acontece isso por fora. Uhum. Né? Uma comunidade que tem várias pessoas, ou que tem, basta ter um deficiente, uma pessoa que não corresponde ao cotidiano dos outros, normalmente ela é responsabilizada pelas mazelas dos outros. Então, é aquele que é o mal, é aquele que faz a coisa ruim, é aquele que é o marginal. Por quê? Porque é mais fácil de fazer isso com aquele que não consegue se defender. Verdade. Né? Mesmo não conseguia se defender. Se não fosse a filha, se não fosse a mãe, ou alguma pessoa assim específica, ele não conseguia se defender sozinho. Porque ele não tinha essa composição cognitiva suficiente para perceber que estavam fazendo pouco caso, que estavam maltratando ele. Né? Então, o filme começa a nos encantar pelo fato de que, mesmo ele tendo essa situação de desamparo na comunidade, mas ele tinha o contrário em casa. Ele tinha uma proteção na mãe, e a mãe fazia com que a filha dele entendesse a deficiência dele, né, e o amasse apesar disso. Silvia, eu achei lindo quando a Ova, né, conversando com a vovó, e ela pergunta, né, para ele, né, se ele tem algum defeito, dificuldade, enfim, e ela fala exatamente que ele tem a idade mental dele. E isso veio exatamente quando eu lembrei daquele professor e falando assim sobre a menina, né, eu vou chamar ela de Maria, tá? Uhum. E aí eu falei, e aí, como é que tem a turma? E ele me disse assim, Sérgio, mas tem uma menina, tem a Maria, que não quer saber nada. Ela entra na sala, 7h30 da manhã, sai 11h30 da manhã, não faz nada, sabe? Não conversa, ri do nada. E eu fiquei, meu Deus, já vai fazer 3 meses que esse professor, né, está ministrando aula e não pegou nada dessa aluna, não aprendeu nada sobre essa aluna. E aí, quando o Memo, voltando para o filme, né, quando o Memo chega da festa, que não consegue comprar a bolsa Sim. da Ova, e ele muito triste, conversando com a vovó, né, com a vovó de Ova, né, ela diz assim, ó, não se sinta diminuído. Você é diferente, você não é diferente de nenhum deles. Sabe? E quando ela... Eu tô me emocionando. Fica à vontade. Eu tô muito à vontade. Ótimo, aí, então deixa a emoção fluir. Não é? E assim, Respira. Quando ela disse isso, me lembrou muito quando eu disse assim pra mim, lá em 2010, eu vou fazer essa garota falar. Eu vou fazer essa garota participar da minha aula. Uhum. E aí... Que bacana. Deixa fluir, deixa fluir. É bom isso, é bom. É ótimo. Uhum. E aí eu fiz uma dinâmica, só que eu escolhi algumas pessoas para conversar antes. E a Maria, essa garota, ela gostava muito de uma menina lá na sala. Vou chamar de Rafaela. Tá. E aí eu disse, Rafa, eu vou fazer o possível para você errar nessa dinâmica. Aí ela, por quê, professor? Porque eu quero ver a sensação
de Maria. Eu quero saber disso. Eu quero saber como ela vai reagir. Porque ela não falava nada na sala. Eu já tinha passado 3 meses de curso e eu já estava há 2 meses com eles. Então, assim, já tinha 5 meses de curso. E ela não falava nada. E quando eu fiz essa técnica, aí eu disse, mas fulana, você errou, você é tão inteligente. Daqui a pouco veio Maria. Estava sentadinha lá atrás da sala, se levantou, veio em minha direção. E todo mundo achou aquilo espantoso, porque ela nunca tinha se levantado. Sim. Quando ela veio na minha direção, ela tocou em mim. Aí ela disse, professor, desculpa, mas o senhor aqui está errado. Ela fez correto. 5 meses de curso. Que legal, cara. E ela não tinha conversado com ninguém. Ninguém tinha escutado a voz dela. Uhum. Quando eu vi aquilo, eu fiz, caramba, que massa. Aí, no outro dia, olha a minha cabeça. Aí eu esquecia o diário de classe. Eu esqueci o diário. Aí eu fazia, eita, meu Deus, esqueci o diário de classe. Aí eu fazia, Maria, tu pode buscar o diário lá na secretaria? Aí ela se levantava e falava, posso, professor? E aí ela ia. Foi esse trabalho de empatia, de ser humano, Sim. sabe? Quando a vovó fala fala pro Memo, não se sinta diminuído, eu disse para todo mundo naquele instante ali, sem falar nada, só chorando no meio deles. Vocês são importantes demais para as pessoas que vocês amam. Vocês são grandes. Esse negócio de deficiência, tá? Defeito é uma lâmpada que eu compro e ela queima. Defeito é um eletrodoméstico que quebra. Vocês não têm defeito. Vocês têm tantas qualidades quanto eu. Sim. E a gente fez ali uma aula, um curso tão lindo, sabe, Silvia? Então, assim, ali foi um exemplo do que aconteceu durante 9 meses de curso. Tá? E quando a vovó termina assim, você tem mais, não menos, ela simplesmente disse assim para Memo, Memo, você é tão especial quanto qualquer outra pessoa. É isso. Então, a gente não está acostumado a querer enxergar no outro o que ele tem de melhor. A gente está sempre apontando para o outro aquilo que ele tem de ruim, de pior, de mazela. Então, no geral, até os professores em geral, eles vão querendo lá, eles desenham um protótipo de personagem que tem que ser o aluno, e ponto, tem que corresponder àquilo. Ele não está preocupado, na verdade, em ver qual é a individualidade daquele aluno, ele não está preocupado em ver qual é a potencialidade daquele aluno, ele não está olhando cada um especificamente, o que é que pode ser oferecido para que ele chegue lá e acerte. Tá? Então, você se preocupou, que é o que todo mundo deveria fazer, independente de ser deficiente ou não, de ter algum atraso, de ter o que for. O professor ele precisa estar nessa preocupação de olhar o que o aluno ali tem para oferecer para ele para poder atingi-lo. Então, você conseguiu enxergar isso. O seu professor, o seu colega lá que não encontrou, que disse, a menina que não sabe fazer nada, ele não estava preocupado com ele, estava preocupado consigo. Exato. Só que ele não percebeu que para ele poder ter efetividade na ação, ele teria que estar preocupado com a potencialidade desses alunos. O que é que eles têm que podem me oferecer para eu chegar lá e mobilizar eles para eles produzirem. Ó, e quer que eu te fale uma coisa? Sim. Eles tinham que fazer atividade, tinham que fazer um bocado de coisa. E comigo, pouco eu estou me lixando se eles têm que ter nota para alguma coisa que eles vão fazer. O que eles precisam agora é demonstrar para eles mesmo que eles podem fazer. Exatamente. Nota é só consequência. Nota é consequência, é burocracia. O que ele tem que fazer agora, o que esses alunos, o que essas pessoas precisam entender, que eles comecem a entender,
é que eles são importantes para o que eles vieram fazer aqui nesse plano. Exatamente, exatamente. E aí vamos voltar lá para o filme, aonde a gente consegue perceber essa coisa que você falou agora, esse dado de importância, quando o Memo chega na cela. Depois Sim. que ele sofre toda a violência, né, que ele leva aquela surra danada, que ele é completamente hostilizado pelo pai da menina que morreu, porque nem procurou saber o que realmente tinha acontecido e já o caracterizou como responsável pela morte da menina, e ele sofre toda aquela violência lá para ser julgado, para ser colocado na cela. Quando ele é colocado na cela, que os policiais achavam que lá ele ia se dar mal, foi onde ele se deu muito bem. Por quê? Porque as pessoas lá começaram a olhar ele de dentro para fora. Isso. Começaram a enxergá-lo pelas qualidades que ele tinha. Perfeito. Né? E fizeram com que ele produzisse isso. Então, ele era o cara que fazia várias coisas ali dentro e fazia bem. Então, como é que um cara que é acusado de matar alguém, acusado de assassinato, tem essa bondade para com a gente aqui, que é preso, que tá aqui lidando com essa situação inadequada, e ele está aqui fazendo os nossos serviços, fazendo a gente se sentir bem. E aí foi quando eles começaram a perceber esse cara é inocente. Exato. E dar o jeito dele ver a filha, porque a alegria da vida dele era a filha. Era com ela que ele tinha a relação de proximidade, e ela que fazia ele se sentir bem. Por quê? Porque os dois tinham a mesma idade. Então, sabiam conversar. Uhum. Né? Tinha o diálogo, porque os dois tinham a mesma idade. Então, estar lá naquela relação da cela fez com que as pessoas começassem a ver o outro lado do Memo, que ninguém estava vendo do lado de cá. Só quem via era a professora da menina, da Ova, a mãe dele e mais ninguém. Então foi quando os outros, não só os outros membros da cela, mas também o próprio responsável do presídio começou a ver, tem alguma coisa errada nessa história. Tem alguma coisa errada. Isso. Né? Então esse cara não é violento, esse cara não está sendo acusado injustamente. Né? Então, a trama toda se começa a se configurar a partir desse momento em que começam a perceber o que ele tinha de bom, o que ele tinha de maravilhoso, e como é que a relação dele com essa filha foi tão... E ele assim, e ele conseguiu, né, do jeitinho dele. Sim. Ele na verdade, ele ensinou a cada um daqueles detentos, daqueles presos que estavam lá, não é, que eles tinham algo bom dentro deles. Isso, exatamente. E aí quando Ova, ela teve lá na cela, não é? E eles falaram, a gente tá aqui porque a gente tá doente. Sim. Olha a metáfora, sutileza, né? a metáfora disso tudo, né? Exatamente. Que eles trouxeram. Aí eu anotei uma frase que surgiu antes da visita dela, que um deles disse assim: combatendo o mal à luz da lua, ganhando amor à luz do dia, nunca fugindo de um bom combate. Então, o que é que eu tirei disso, sabe? Quando eles estão ali conversando, que da escuridão que a gente sente, né? Da escuridão, sempre virá uma luz que vai estar proporcionando para mim a verdade. Exato. E essa verdade não é sua, essa verdade não é minha, essa verdade ela vem de acordo com o que eu coloco na prática, porque assim, quem acredita na verdade, não é? É o justo. E o legal disso tudo é que o filme traz muito assim, preconceitos, pré-julgamentos da pessoa com deficiência. Quando o Memo foi preso e ele colocou lá digital, não é? Forjaram aquilo tudo, mas ele lá na cela, ele estava escrevendo a carta para a Ova. Do jeitinho dele, ele estava escrevendo a carta para ela, não é? Quando ele foi comprar a bolsa, ele contou o dinheiro e viu que não tinha quantidade suficiente
não é para comprar aquela bolsa, e ele teve a ideia de vender maçã, Sim. né? Maçã doce, para ter o dinheiro. Então, assim, até que ponto, meu Deus, eu sou professor, administrador, os profissionais, eles julgam pela aparência, Sim. julgam, né, pela cognição, não é? E aí Por aquilo que se apresenta de imediato, né? Olha É a só. capa do livro. Exato. Eu tive uma aluna surda, tá? Vou chamar ela de, sei lá, Renata, tá? E ela, aos 15 anos, a mãe dela, ela pediu a mãe dela para ser independente. E ela saía com um bloquinho de anotação na rua. E a mãe dela marcou um oftalmo para ela, um médico, né? Um oftalmo. Quando ela chegou lá no oftalmo, ela escreveu e disse: estou marcado para as 15 horas. E ela entregou aquilo para a secretária ficou, ela viu a secretária desesperada e levou para o médico. E o médico anotou embaixo: não posso te atender. E aí ela colocou embaixo: PQ, por quê? Ele não poderia atender ela. E o médico respondeu: porque eu não sei conversar com surdo. Então, e ela saiu de lá sem ser atendida pelo médico. E aí eu falo assim, minha gente, você não precisa saber falar com surdo, mas quantas vezes você se comunica através de um abraço, você se comunica através de um sorriso, você se comunica através de uma lágrima, você se comunica com as pessoas através do seu sentimento por ela. Então não necessariamente você precisa falar, não necessariamente você sabe? E aí eu começo a ver, dentro da concepção empreendedora do negócio, somos quase, Silvia, 13% da população brasileira de surdo. 13% da população brasileira de surdo. E aí eu pergunto, quantos profissionais que existem que não são surdos, mas conseguiria tratar um surdo? Por exemplo, quantos terapeutas, quantos professores, quantos advogados, quantos engenheiros poderiam ter surdos como seus clientes? Não é? Mas ele simplesmente assim, eu não sei Libras, eu não sei como não é? Mas esquece, né, que na verdade o que é o surdo? Ele é simplesmente um estranho dentro do seu próprio país. E do mesmo jeito que eles estão tentando vencer a deficiência deles, os demais também deveriam vencer a sua deficiência de não conseguir lidar com a deficiência. Exato. Né? Então tá, eu não sei falar Libras, mas eu posso arranjar alguém que possa falar naquele momento comigo ali. Por que não? Né? E por que eu não vou aprender pelo menos as coisas básicas? Por que o outro é quem tem que vencer a deficiência e não eu? Eu também estou numa deficiência quando eu digo que eu não sei atender o surdo. E Sandra, eu não sei falar com o surdo. Sandra, eu vi, Sandra acabou de entrar agora. Um beijo, Sandrinha. Sandra está lançando um projeto lindo na área de recursos humanos e vai ser massa, hein? Em mês que vem vai estar lançando. Silvia, veja só. Em 2010 eu não sabia, Lívia. Eu não sabia. No meu primeiro dia de aula, o intérprete faltou. Que ótimo. Imagina. Um intérprete faltou e eu fiquei desesperado. Aí eu fui na coordenação, fiz, professora, o intérprete faltou. E eu não sei Libras. Ela olhou para mim e fez, mas você sabe lidar com pessoas. Vá lá e dê seu show. Eu sou muito grato pelos gestores que eu tive, viu? Que me impulsionaram isso. E aí, quando eu entrei na sala de aula, eu fiz, meu Deus, como é que eu vou agora dar aula? Aí eu fiz, sabe de uma coisa? Se eles estão aqui, nessa sala comigo, é porque eles sabem ler e escrever. O que é que eu fiz? Peguei um data show, liguei o data show no meu notebook. Aula todinha daquele dia, Silvia. A aula todinha foi digitada. Toda. Legal. Digitando, meu nome é Sérgio Cioli, sou professor de vocês, vamos se conhecer. E quando terminou aquela aula, eu dei a ideia. A aula começava de 7h30 e ia até as 11h30. Eu fiz, gente, a partir de amanhã, eu vou terminar a aula às 10h30. Porque de 10h30 às 11h30, vocês, nossos alunos surdos, irão nos ensinar Libras, para que a gente possa, ao final do curso, saber conversar, sair daqui conversando com todo mundo em Libras. E o lindo disso, tá? Que no final do curso, eu levei o violão para a sala de aula
E a gente cantou a música de Ivan Lins, Depende de Nós. Uhum. E os surdos, eles aprenderam a Libras, a música. Então você imagina como foi o fechamento do curso. Imagino. Eu tocando violão, os alunos surdos cantando em Libras, os ouvintes fazendo a Libra, fazendo o gesto e cantando, oralizando. Que legal. Olha, para mim, foi a melhor experiência. E foi ali, em 2010, que eu disse para mim, tá? Eu sou formado em administração. Minha profissão é administrador. Mas a minha vocação é em educar. Foi ali, naquele instante. Uhum. E eu acho que essas coisas gratificam demais a gente, né? Porque a gente não vai medir esforço para atingir o nosso aluno. A gente vai buscar exatamente aquilo que ele realmente precisa. Que é aquilo que ele realmente precisa para quê? Para compreender a linguagem. E se a gente não fizer isso, cara, a gente está ferrado, porque a gente não vai atingir as pessoas. Né? A gente precisa sair desse pedestal de superpoder, sabe? De dono da verdade, porque a gente não é dono da verdade, a gente sabe nada. A gente está ali, a gente só vai aprender quando essa troca. Né? Então, eu vejo muitos professores que são doutores, não sei de quanto, pós-doutor, não sei de quanto, bota o título acima da sua humanidade. Né? E perde o contato humano. Isso. Perde a humildade, perde a verdadeira comunicação, né, com o outro. Então, a gente precisa se dar conta disso. Tá? E aí, quando a gente pensa dessa forma, a gente amplia a nossa percepção. Isso realmente é verdadeiro amor. Né? Que não é compreendido pela maioria. Tá? Então, a gente tem uma missão real que é atingir o outro, chegar ao outro, acertar o outro, se aproximar desse outro para poder a gente fazer o retorno para a gente. Né? E lá no filme, isso ficou também presente quando a Ova foi visitar o pai várias vezes lá na prisão, em que ela conversava com os outros e perguntava qual é a sua doença, qual é a sua doença. E cada um foi dizendo, e ela foi vendo nessa metáfora que foi dita para ela, quem era cada um. E ela se comunicava com eles do mesmo jeito que o Memo se comunicava, e todo mundo entendia todo mundo. Inclusive, quando ela foi falar com o senhor lá, que depois ocupou o lugar do Memo na morte, né? Em que ela identifica lá naquela paredezinha, aquele formato da árvore, ninguém tinha visto. Ninguém tinha visto. E ela conseguiu, né? E ela conversou com ele. Ela conversou com ele e eles conseguiram estabelecer uma linguagem que no filme dá a ideia de que ele era o avô dela. Que, na verdade, que ele tinha... Isso, não ficou claro isso, mas não fica claro. Mas fica no ar a ideia de que ele tinha sido responsável pela morte da filha e que a Ova captou essa informação e guardou para ela quando ela levou ele à reflexão. Aquela árvore ali, ela fez um diálogo. Olha para essa árvore, lembra dela. E ele começou a conversar com ele, dando a ele uma reflexão profunda sobre a postura dele em relação à filha. E foi ali que ele começou a mudar o entendimento dele, né, do que ele precisava fazer para salvar o Memo. Né? Quando todos se articularam. E lindo ali, né? Não vai encontrar felicidade olhando para uma mancha ou uma árvore na parede. Porque, na verdade, a felicidade é além daquilo ali. Além daquilo. Então, outra coisa importante, enxergar além do que se apresenta. Enxergar além do que se apresenta. Então, assim, a felicidade está além da deficiência. Exatamente. A felicidade está além de um título. A felicidade né, está além... Eu digo assim, título, né? A profissão é o que você escolheu, como todos os outros escolhidos. Quantos professores existem no mundo? Quantos advogados existem no mundo? Mas você tem a vocação de acolher, mas você tem a vocação de desenvolver, você tem a vocação de partilha, sabe? De colaborar para o crescimento do outro. Isso é vocação. Exatamente. São duas coisas completamente distintas. Então eu vejo que o Memo, por mais pela deficiência que ele tinha uma vocação linda, tá? Que era unir.
integrar através da sua simplicidade, através da sua meiguice, né? E aí fica muito maior que a deficiência dele. Muito maior, porque ele conseguia mexer com aqueles prisioneiros, cada um com um crime nas costas, com uma atitude negativa forte de um mal que eles tinham causado a alguém, e mesmo chegou e mexeu com todo mundo. Sim. Despertou neles um sentimento positivo que eles mesmos não sabiam que tinham, ou que pudessem despertar. Né? Então, esse moço ali que não tinha letramento suficiente, que não tinha uma inteligência natural, normal como as dos outros, vamos colocar isso entre aspas, né? Fluida como as dos outros, que tinha todos os limites estabelecidos ali, despertou nessas pessoas respeito, amor, carinho, né? Todos os sentimentos positivos possíveis que ninguém esperava que pudesse acontecer. Então, ele estava se relacionando ali com um dos mafiosos, né? Com um dos caras extremamente perigosos. Né? E ele foi transformar esse cara, mexeu, tanto que o cara articulou a saída dele dali. E Exato. percebeu nele que ele não era culpado. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa por esse cara. Né? E mexeu com esse senhor que quis se colocar no lugar dele para poder se redimir frente ao crime que ele cometeu no passado. Então, veja como é o poder do amor quando a gente olha a coisa de uma forma ampliada, para além daquilo que se apresenta. Então, se eu estou olhando alguém com deficiência, eu tenho que olhar ela para além dessa deficiência. Então, a deficiência é um limite, mas ela não impede de você acessar o indivíduo, não impede de acessar a pessoa. E o que nós vemos o tempo inteiro são as pessoas se deixando levar pela deficiência, embarreirando isso, colocando essa como impossibilidade de chegar no outro. Perfeito. Quantas pessoas, né? Não é, Silvia? Quantas pessoas que são ditas normais, pessoas ditas normais, e simplesmente param, não é? Por não ter a coragem, não ter o estímulo, não ter a motivação de dar o próximo passo. Não é? O que falta, né? Não é? Qual a deficiência que ela carrega, que não faz com que ela progrida. Então, a gente vê que deficiência, por isso que eu falo que deficiência é algo que ok, existe as pessoas com deficiência, mas o que a gente não pode é taxar elas, o que a gente não pode é julgá-las, sabe? Isso. E o que a gente precisa... Tá? E aí, eu não quero tornar essa nossa live uma live politizada aqui, mas a questão aqui é do ser... né? Pois é, e a questão aqui é do ser humano, mas se cada ser humano, se cada um da gente agisse de forma sem julgamento e dando oportunidade para cada pessoa, sem distinção de gênero, sem distinção de deficiência ou não, a gente teria, sim, uma condição diferente do que a gente poderia chamar de ser humano. Com certeza, com certeza. A gente precisa parar com essa compreensão limitada, né? Que aí eu começo a ver que a deficiência não é de quem tem a deficiência, certo? A deficiência é de quem está pondo essa deficiência no outro. Então, quando eu limito a minha compreensão de você, eu que tenho a deficiência. Eu não estou enxergando você com as suas qualidades, com a sua potencialidade, tá? Então, normalmente é isso. Então, você pode ser cego, surdo, você pode ter uma dificuldade cognitiva, mas se eu for somente enxergar a sua cegueira, a sua dificuldade cognitiva, ou etc., eu não estou enxergando você pessoa. Quem é que tem a deficiência, na verdade? Sou eu que não estou enxergando você. Eita, Silvia, você me fez lembrar de um grupo de competidores. Eu fui contratado para ser coach de uma equipe de competidores que iam participar das Olimpíadas de Conhecimento. E tinha um cego na competição. Né? Ele ia competir na área de TI. E o Danilo... Eita, disse o nome dele. Desculpa. Enfim, tá? E aí, ele, assim... eu quis fazer um trabalho para que eles... O primeiro trabalho de empatia, não é? Que eu comecei a fazer a analogia da árvore, né? Das raízes, que é o que a gente traz, né? O que a gente carrega da nossa história, nossas raízes. O
o tronco é o que deixa a gente firme, que a gente fixa, não é? E os galhos são o que a gente propõe para o universo, e os frutos é o que a gente deixa, não é? E eu fazendo essa analogia. E aí ele disse para mim, mas professor, eu nunca toquei numa árvore. Como é que eu vou saber se o tronco é desse jeito? E na escola, tinha uma árvore no meio da escola. E eu fiz uma vez uma experiência até com o Edu, né, Eduardo Ginechique, quando eu fiz o Namastê, de acolher a natureza, de fazer parte da natureza também, e de abraçar a árvore. E eu me lembrei desse dia, quando eu me abracei numa árvore e me emocionei muito com aquilo. Aí eu chamei os meninos para fazerem isso, para abraçar a árvore. Muitos disseram, oxe, vou nada, que preservada, que não sei o quê. Eu fiz, mas vai ter uma pessoa que vai sentir uma emoção diferente. Aí ele subiu, abraçou a árvore, se emocionou. Porque ele sentiu a árvore. Ele fez, professor, eu posso não estar vendo, eu posso não conhecer das cores, como vocês conhecem, mas o que eu estou sentindo agora é vida. O que eu estou sentindo aqui é força. E é isso que eu vou levar para a competição. E esse garoto ele foi medalhista de ouro na competição, linda, hein? Né, lá em Brasília. Muito lindo, então, muito assim, lindo isso. São essas experiências, sabe? Sim. Que a gente passa. Que mexem profundamente. E mexe. E como dá, assim, ganhar medalha é consequência. Eu acho que para ele o mais importante do que aquela medalha foi, naquele instante, foi passar a árvore. Foi saber que ele é mais um competidor. Sim. Isso é que é o legal. Que ele tem um potencial, né? Que ele tem um potencial que é negado na maioria das vezes, que foi negado pelos colegas, né? Então, quantas vezes a gente faz isso? E quantas vezes a gente nega uma condição para alguém, tá? Por a gente não acreditar na potencialidade dela, mesmo não sendo deficiente. Exatamente. Né? A gente cria um estereótipo e quer que esse estereótipo sirva para todo mundo. Eu quero que aquela roupa caiba em todo mundo que usa ela. E não pode ser assim. Né? Cada um é único. Então a gente precisa começar a enxergar a pessoa como único e estabelecer uma conversa, um diálogo, que era o que, por exemplo, o Memo fazia com aquele. Eles tinham uma linguagem que eles conseguiam se comunicar, né? Quando eles falavam lingo, né? Garrafas, um respondia para o outro. Então era a linguagem que eles tinham para falar de quando eles estavam felizes, de quando eles estavam se encontrando, e ali aquilo despertava neles a proximidade. Dizer, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Então, a gente não desenvolve essa linguagem com o outro para chegar mais próximo, mas é mais fácil a gente botar um selo na testa dele e dizer, você é ruim, você não presta, você tem limitação, você tem dificuldade, do que a gente procurar fazer a linguagem que seja compreensível. Isso. Né? Então, o filme mostra para a gente essa necessidade que a gente precisa construir de conseguir conversar com o outro, dialogar com o outro, conhecer essa linguagem que vai ser comum para os dois, para os três, para os quatro, para a coletividade. Né? Para que realmente se entenda o que está acontecendo e se possa fazer alguma coisa. Quando todos os presos ali da cela 7 conseguiram conhecer a linguagem do Memo, conseguiram conhecer, eles entre si conversavam, eles mudaram a dinâmica deles, mudaram o funcionamento deles. Eles começaram a se importar também uns com os outros, porque começaram a enxergar as coisas de uma outra forma. Então o filme nos convida a isso, vamos enxergar as coisas de uma outra forma, vamos ver as coisas de uma outra maneira. Vamos nos permitir conhecer essa linguagem para poder, então, a gente se fazer entender. Perfeito. Né? Então, isso é fundamental. Se eu não consigo conversar com você, eu não consigo me comunicar. E se eu não dou oportunidade de você conversar comigo, também não vai conseguir se comunicar. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou te rotular. Vou dizer que você é assim, que você é assado, que você não é bom, que você não presta, e só o que sai. E a gente está o tempo inteiro nessa rotulagem com os outros. O tempo inteiro a gente está pregando selinhos de rótulos nos outros para dizer que ele é assim, assado, sem procurar ver o que ele tem a mais. Embora a gente queira que façam isso com a gente, mas a gente não faz com o outro.
né? Então, nosso Verdade. papel enquanto ser humano está aí. Vamos enxergar o que o outro tem a mais. Amor é isso, é enxergar o que o outro tem a mais e dar o melhor da gente para que o outro tenha a oportunidade de dar o seu melhor. Né? Então, É é um isso aí. convite fantástico que a gente precisa levar a sério isso. Eu tenho que parar de ver o outro como meu competidor, ou como minha ameaça, ou como uma figura que me impede. Não, o outro é meu parceiro. E o outro sempre vai ser diferente de mim. Sempre. Nunca vai ser igual. Por mais que a gente emenda os nossos bigodes, por mais que a gente, sabe, se que a gente consiga falar a mesma linguagem, mas o outro sempre vai ser diferente. E é exatamente por causa dessas diferenças que a gente vai conseguir comunicar. Agora, se eu demonizo essas diferenças, se eu coloco empecilho com essas diferenças, eu transformo isso numa barreira, com certeza ela vai ser. Né? Mas a gente precisa entender que o que nos aproxima do outro, na verdade, não são as coisas que são parecidas, não são as coisas que são fáceis de ser lidas, é o que é diferente, é que o outro não tem, que eu acho interessante. Agora, se eu crio uma compreensão torta, inadequada, aquilo que é diferente passa a ser um problema. Né? Ou se eu coloco o meu suposto saber como maior do que o do outro e eu desqualifico esse outro achando que ele não sabe nada porque ele tem algumas atitudes e comportamentos diferentes de mim, aí eu vou criar uma barreira, aí eu vou criar um problema. E o outro, é claro, vai responder de acordo com essa provocação que eu estou fazendo. Uhum. Né? E vai sofrer. Então, se o outro não está desenhado ali dentro daquele espectro que eu construí, o outro pode não ser bom, mas eu preciso entender que não é assim que funciona. Gostando eu ou não, o outro sempre vai ser diferente. Isso. E aí, olha só o que você me fez agora. Eu quero fazer um convite para esse povo todo que está aqui, para a gente ser um pouquinho de mimo, sabe? Fazer um pouquinho, deixar um pouquinho, que a nossa criança, tá, possa nos permitir, tá? Na verdade, que a gente adulto possa permitir a nossa criança de nos ajudar a gente amar mais as pessoas, como as crianças amam as pessoas sem olhar a sua casca, sem olhar a sua máscara. Que a gente possa, não é, através do memo, não é, que a gente possa espalhar amor sem olhar a quem. Não é? Claro. E que um dia, se eu for gritar para Deus e o mundo sobre amor, eu lembro do Limo Limo, né? E saia gritando, né? Porque essa foi a forma que ele escolheu de se conectar com a simplicidade, com a filha, que é algo que a gente coloca no mundo, não é? Com criança, que a gente possa compartilhar cada vez mais o amor e o bem maior. Que é isso, o nosso maior desafio. E a gente tem essa coragem de fazer, porque requer coragem, sabe? Requer coragem da gente se lançar nessa proposta. Tá? Que a gente é um ser medroso, por isso que a gente faz esses embarreiramentos, a gente é medroso. E a gente deixa, às vezes, o medo ser maior e fazer com que isso se prolifere com muito mais intensidade. Então, é um ato de coragem permitir-se ser amoroso e despertar o amor do outro. Mas ou a gente vai fazer isso, ou a gente vai dançar. Quer que eu diga uma coisa? Quer que eu diga uma coisa? Se for pra gente dançar, que o outro escolha a música que eu acompanho. Então vamos embora nessa, meu amigo. Então vamos embora. Eu tô para dançar a música que tocar. Eu vou criando os meus passos, então, o meu jeito e vou. Vamos embora. É por aí. É por aí. Eu posso não saber aquele ritmo, mas eu vou criar o meu junto com você. A gente dança. Essa Silvia, é a proposta. Gratidão, eu que agradeço. E outra coisa, gente. Amar pode doer, mas não machuca. Não, e a gente gasta menos energia, sabe, para isso. Gasta. A gente não percebe que quando a gente odeia o outro, quando a gente machuca o outro, a gente gasta muita energia e fica muito cansado, muito exaurido. E amar não. Amar, a gente está o tempo inteiro retroalimentando, se beneficiando com aquilo. Então a gente gasta menos energia. Silvia, sabe o que eu aprendi sobre o amor?
o amor. Lá atrás, o amor, amor, a de ausência, mor de morte. Então, o que seria o significado do amor? Ausência da morte. Então, se amor é ausência da morte, então vamos levar vida, cada vez mais vida para as almas das pessoas. Porque Com certeza. o amor cura. E se o amor cura, que eu possa, através de uma palavra, através de um abraço, que a Silvia, que tanta gente do bem que está aqui escutando a gente, que a gente possa curar as almas e as dores das pessoas que estão por aí afora. E Silvia, assim seja. gratidão, amo você. É um prazer imenso ter você na minha vida. Muito, muito obrigada. Eu agradeço ao universo por essa oportunidade de coexistir na mesma época, no mesmo momento com você. Tá? E eu estou disponível. Se for para amar, meu bem, me chama. Tô junto. Poxa, então vamos fazer amor. Vamos fazer amor, é isso aí. Um beijo, Silvia. Beijo grande. Fica com Deus. Você também, querido. Tchau, tchau. Tchau.